Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vamos conhecer o ambiente de desenvolvimento do Android Studio, que é a IDE oficial para a criação de aplicativos do Android. Você aprenderá como ela é organizada e conhecerá as principais ferramentas que serão utilizadas ao longo do curso. O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou comumente chamado de IDE, desenvolvido pelo Google e baseado na plataforma do IntelliJ, da empresa JetBrains. Ele foi anunciado oficialmente durante a conferência do Google I/O, lá em 16 de maio de 2013. E desde então tornou-se a principal ferramenta para o desenvolvimento de aplicações Android. A IDE está disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux, oferecendo um conjunto completo de recursos para desenvolver, testar, depurar e publicar aplicativos Android. Nós disponibilizamos aqui abaixo o link da instalação do Android, onde eu explico como instalar essa IDE. Agora vamos partir para a prática. Então, vamos abrir o Android Studio e ao abrir, normalmente é exibida a tela inicial com a lista dos projetos recentes, como aparece aqui para mim. Caso esta seja a primeira vez que você esteja utilizando a ferramenta, essa lista aparecerá vazia e será apresentada uma tela de boas-vindas, welcome, com opções como New Project, para criar um novo projeto, além de outras configurações e ferramentas. Então, vamos criar um novo projeto. Então, clica aí no botão New Project para criar um novo projeto do Android Studio. Então, vamos clicar nesse New Project e vamos aprender como criar um novo projeto. Então, a primeira coisa que vai aparecer é essa telinha de novo projeto. Essa tela apresenta aí diversos templates ou modelos prontos para facilitar o desenvolvimento das aplicações. Dependendo da versão do Android Studio que você estiver utilizando, alguns templates podem mudar e até sugerir novas opções. Nessa versão aí temos aí algumas categorias: criação de projetos para telefone e tablet. Temos aí o iOS, que é destinado a aplicativos para relógios inteligentes, como o Samsung Galaxy Watch, o Google Pixel Watch. Temos aí templates para criar projetos destinados a Android TV, Google TV. Aí templates para carros, Android que usam Android Auto. Temos aí o XR, né, o XR, que é a categoria de desenvolvimento de aplicações para realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Bom, o nosso foco é criar aplicativos para telefones. Então, nós vamos clicar aí na opção, na categoria Phone and Tablet. E aí temos aí vários tipos de projetos e que nós vamos utilizar sempre o Empty View Activity, essa opção. Nessa opção aqui, nós vamos criar focado em
projetos que contenham a linguagem XML. Observe que temos aqui a Empty Activity e a Empty View Activity. Apesar do nome ser muito parecido, a Empty View, a Empty Activity, ela utiliza um framework ou uma linguagem mais específica para criar interfaces, que é a Jetpack Compose. É uma tecnologia recente do Android que utiliza a linguagem de programação Kotlin, né, para criar as interfaces. No entanto, como nosso objetivo é aprender o desenvolvimento tradicional baseado em XML, sempre vamos utilizar aqui o Empty View Activity, tá? Temos outras opções aqui, o Game Activity, que já vem configurado com bibliotecas para criação de games, o Navigation, que vem também já configurado para navegação, menus, e temos outros aqui, mas nós vamos focar aqui no Empty View Activity. Selecionando essa opção, depois clique no botão Next. Aqui nós temos algumas configurações para a criação do nosso primeiro projeto em Android, algumas solicitações, algumas informações básicas que precisamos configurar. Então, a primeira delas aqui, o name, que é definimos aqui o nome do projeto. Neste exemplo, eu vou usar aqui, vamos digitar Olá Mundo, ok? Sempre com a primeira letra em maiúscula. Se a gente digitar minúsculo, ele vai reclamar. E ele vai dizer que precisa ser em maiúsculo. Então, vamos colocar aqui a primeira letra em maiúsculo. Logo abaixo, nós temos o package name. O pacote, ele funciona como um identificador único da aplicação. Então, ele é semelhante a um domínio da internet. E é uma boa prática utilizar um formato como, por exemplo, com, depois o nome da pessoa e o nome do aplicativo. Ou o domínio, caso você tenha um domínio registrado na internet, e o nome da sua empresa, para evitar conflitos futuros com outros aplicativos publicados no Google Play. Então, é como se fosse um CPF do seu aplicativo e você vai usar esse CPF para publicar na Google Play. Então, não pode haver repetição desse nome. Então, é bom sempre manter um nome que você não vai ter esse problema de publicar, na hora de publicar, um nome repetido. Então, sempre manter esse padrão com o nome do domínio já registrado na internet. Temos aqui o Save Location, que define a pasta onde o projeto será salvo no seu computador. Você pode alterar essa pasta clicando aqui no ícone. Vou deixar essa pasta. Nós temos aqui a Language, onde definimos qual é a linguagem de programação que vamos usar. Neste curso, utilizaremos a linguagem Kotlin, que é atualmente a linguagem oficial recomendada pela Google para desenvolvimento de aplicativos Android. Logo abaixo nós encontramos aqui o mínimo SDK. Essa configuração, ela define a versão mínima do Android que será compatível com o nosso aplicativo. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos usando a API 26, correspondente ao Android 8 Oreo. Isso significa que o aplicativo ele poderá ser instalado em dispositivos com Android 8 ou superior. Tem até aqui, seu aplicativo rodará em aproximadamente 98,4% dos dispositivos. Então, ele informa uma estimativa de compatibilidade. Então, é aproximadamente 98,4%. E quanto menor for a versão mínima escolhida, né, se a gente usar aqui uma versão, por exemplo, menor aqui, 7, então ele
muda aqui a compatibilidade, então a compatibilidade vai ser maior. Mas, por outro lado, nós temos aí um problema também. Versões mais antigas podem não oferecer acesso aos recursos mais recentes da plataforma. Então, algum componente novo de mapa, algum outro componente que acessa algum sensor, pode não ter esse suporte do sistema operacional. Então, por isso é importante encontrar um equilíbrio entre compatibilidade e funcionalidade. Normalmente, o padrão que já aparece aqui já é estabelecido pela própria Google, que faz uma pesquisa sobre a compatibilidade e funcionalidade. Então, vamos usar o padrão já estabelecido pela própria Google, que já vai ser bem adequado para o nosso aplicativo. E por fim, nós temos aqui o campo Build Configuration Language. Essa opção, pessoal, define a linguagem utilizada nos arquivos de configuração do Gradle, que são responsáveis aí por gerenciar a compilação do projeto e suas dependências. Então, as bibliotecas do projeto são armazenadas nesse arquivinho chamado Gradle, que a gente vai ver mais para frente. E aí tem duas formas de codificar, usando o próprio Kotlin ou o Groove, que é um pouquinho mais antigo. Então, a gente vai usar o Kotlin sempre. Depois de configurar todas essas configurações, vamos clicar aqui no botão Finish. Clicando no botão Finish, ele leva aí algum tempinho para importar algumas bibliotecas, configurar o seu projeto. Então, tem que esperar o carregamento, a barra aqui vai carregar o projeto. Então, vamos aguardar. Então, na primeira vez que o projeto é criado, o Android Studio pode levar alguns minutos para fazer o download das dependências e concluir a sincronização com o Gradle. A gente pode ver nessa barra de progresso que está rodando, tem que aguardar. Esse processo é normal e acontece apenas enquanto o ambiente prepara tudo o que será necessário para o desenvolvimento. Então, é necessário aguardar alguns minutinhos, dependendo da máquina, pode ser um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais lento, mas não demora muito. Bom, então, assim que concluir aqui o carregamento, nós vamos começar a trabalhar no projeto. Tá terminando, já está terminando de configurar aqui o meu projeto. Pronto. Concluiu aqui, a barra não está mais carregando. Levou alguns minutinhos só, uns 2 minutinhos, 1 minutinho. Ok? Minha máquina não é uma máquina tão potente assim, não. Então, quando criamos um novo projeto, ele vem com essa estrutura do lado esquerdo que a gente vai explorar. A gente vai trabalhar, pode fechar esses arquivos aqui no xizinho. Aqui na barrinha, esconder o Gradles, ok? Vamos trabalhar com a área de trabalho limpa. Então, quando criamos um novo projeto, ele vem com essa estrutura do lado esquerdo à primeira vista. Parece muita coisa, mas vocês vão ver que ela é super organizada e lógica. Então, vamos destrinchar aí cada pasta juntos. Então, aqui do lado esquerdo está escrito aqui uma setinha, tem uma setinha, Android. Então, tem várias opções que a gente pode selecionar. E o Android Studio, ele vem por padrão, ele organiza os arquivos de forma lógica. Então, ele agrupa de forma lógica cada um dos arquivos. Isso facilita bastante o nosso desenvolvimento, ao passo que essa opção Project, ele já mostra o caminho real das pastas. Pastas que a gente não vai usar, inclusive aparecem, e como elas estão armazenadas de fato, realmente no nosso computador. Essa não é a melhor visualização. Mais para frente a gente pode usar para algumas outras configurações, mas sempre a gente vai trabalhar com Android, ok?
Dentro da pasta, então a gente tem aí, dentro da pasta app, nós temos três pastas importantes que formam a alma do nosso aplicativo, que é o Manifestes, o Kotlin Java e o REST. Então, nós vamos ver cada uma dessas pastas. A pasta Manifestes, temos aí o Android Manifestes.xml, ok? Que é um arquivinho, né? Que é um arquivinho muito importante do nosso projeto. Então, a gente pode pensar no Android Manifestes como o RG, né? Ou o manual de instruções do seu aplicativo para o sistema Android. Então, é aqui que a gente encontra todas as informações do projeto, desde o nome do aplicativo, que a gente vai ver aqui que temos o nome aqui, ó, label, esse atributo, até o ícone. A gente pode colocar o ícone do nosso projeto, que vai aparecer na tela. Quais são as telas que tem dentro do nosso aplicativo? A gente tem uma tela só por enquanto aqui, a gente vai ver isso também mais para frente. Se a gente tivesse duas telas, iam aparecer duas tags activities, mas por enquanto a gente tem uma tela. E permissões também de acesso à câmera, à internet. Então, a gente pode colocar permissões aqui, por exemplo, de acesso à rede, ao Wi-Fi e outros tipos de recursos do hardware que podem ser colocados aqui para o usuário permitir o acesso, ok? Então, aqui tem uma variedade de informações e instruções do próprio aplicativo. Aos poucos a gente vai explorando. Temos a pasta Kotlin Java, essa pasta principal aqui, esse pacote, ele é o cérebro da nossa tela. Eu gosto de fazer essa metáfora porque dá um entendimento mais claro, porque é onde escrevemos todo o comportamento do aplicativo. Quando o usuário, por exemplo, clica no botão, por exemplo, esse código de clicar no botão do if, do while, todo o código ele fica aqui dentro dessa pasta. Então, mais especificamente dentro desse arquivinho aqui, ó, main activity, dentro desse pacote com ponto nome do usuário, ponto nome do projeto. Então, vai ficar aqui dentro. As outras duas pastas, elas servem mais para criar testes automatizados, que a gente não vai explorar muito aqui no nosso curso, mais para frente devemos explorar. Então, aqui, esse pacote é o pacote que guarda todo o código fonte. E vamos usar o código em Kotlin, ok? Agora vamos explorar a pasta res, ou recursos, né? Resource em inglês. Essa pasta guarda tudo que é visual, tudo que é estático no aplicativo, tudo que faz parte do design. Então, aqui nós podemos colocar imagens, fotos, ícones no formato vetorial, o formato de tela, as cores, tudo fica aqui dentro, nessa pasta res. Tudo que é estático, tudo que é visual. Então, temos aí alguns pacotes, algumas pastas para organizar o nosso projeto. A primeira pasta é a Drawable. Essa pasta Drawable aqui a gente coloca as imagens do projeto, fotos, a gente pode colocar ícones no formato SVG, que é um formato vetorial, a gente vai ver ainda, ou um formato de imagem também. Então aqui a gente guarda imagens, fotos e ícones do nosso aplicativo. Nós temos a pasta aí Layout. Essa pasta aqui tem todas as telas. Cada tela é chamada de Activity no nosso projeto, ok? Então, vou abrir aqui, ó. Então, a gente tem as telas que a gente vai desenhar, a gente vai explorar os componentes. Vamos falar depois no próximo vídeo sobre bastante sobre essa Activity Main XML. Podemos criar
várias activity, vários XMLs. Assim como a gente tem o corpo, o cérebro, a main activity, nós temos o corpo, que é activity main. Então, se a gente colocar um botão aqui, a gente tem o design do botão, o desenho do botão e a ação do botão, o código vai ficar aqui no main activity, ok? Então, temos a interface e aqui nós temos a ação da tela na main activity, aqui dentro do pacote com nome do usuário, ponto, projeto. Então, depois nós vamos explorar, colocar botões, campos de textos, imagem, etc. Passando para a próxima pasta, MIPMAP, essa pasta ela serve especificamente para guardar ícones de inicialização do aplicativo. Então, o ícone que o usuário clicar no menu do celular é esse ícone, ele vai estar armazenado dentro da MIPMAP. E ela tem várias subpastas internas para a gente guardar aí com diversos tipos de qualidade, né? Com mais, com menos qualidade, cada um tem um tipo de formato. Aqui é um formato redondo, aqui é um formato regular, ok? Então já tem um ícone aí para padrão, que é esse ícone do Android, que quando você instalar o seu aplicativo, ele vai aparecer esse ícone no menu do seu celular. Você pode substituir esse ícone, ok? Vamos para a nossa penúltima pasta, que é a pasta Values. Essa pasta ela guarda arquivos com valores que usamos em vários lugares do nosso app. Por exemplo, nós temos os arquivinhos de themes, que ele é similar ao arquivo CSS que é usado no HTML. Então, aqui no themes.xml, a gente guarda os estilos, né, visuais de fontes, de alinhamento, de espaçamento. E no themes.xml-night, a gente configura também os estilos visuais de fontes, mas no modo escuro, dark mode. Então, se você mudar no seu celular de light mode para dark mode, ele vai pegar os estilos, ok? Então, aqui em os estilos de cores, de espaçamento, a gente vai explorar isso mais para frente, ok? Além desses arquivos de estilos, também nós temos o arquivo color XML, que é o arquivo para guardar a nossa paleta de cores. Nós definimos as cores do app aqui no código hexadecimal e com o nome, né, um apelido referenciando esse hexadecimal. Ao invés, para a gente conseguir reutilizar em todo o aplicativo, ao invés de a gente colocar o hexadecimal fixo, estático, aqui no Activity, nós vamos colocar todas as cores aqui no Colors e centralizar dentro de Colors. O próximo arquivo é string XML. A string XML aqui guardamos todos os textos do aplicativo. Então, nunca a gente vai digitar textos direto na tela. A gente vai salvar todos os textos aqui. Rótulo de botão, por exemplo, mensagem para o usuário. Isso vai facilitar muito se um dia você quiser traduzir os aplicativos de português para inglês, de português para espanhol, ok? Então, ajuda bastante. E essa pasta aqui, XML, a última pasta, não é muito usada, mas é para configurações adicionais de segurança, segurança de rede, caminhos de arquivos, tá? Então, essa pastinha aqui é para configurações de rede e segurança. Bom, e por último, temos os Gradles. Essa pastinha de Gradles script, ela armazena todas as nossas configurações, armazena bibliotecas. Então, o Gradle basicamente uma ferramenta
que quando você compilar, instalar no seu celular o seu aplicativo, ele vai juntar todas as bibliotecas, imagens, configurações e vai empacotar tudo em um único arquivo e vai instalar, vai criar o arquivinho, o famoso .apk, e vai instalar com todas as bibliotecas. Então, nós temos aqui o build Gradle KTS, que contém configurações globais e bibliotecas globais que afetam todo o nosso projeto. Nós temos aqui o módulo, o Gradles do módulo, que são aí as configurações do projeto. Nós podemos ter vários projetos aqui dentro e ter um Gradle para cada módulo, né? Podemos ter vários módulos dentro de um único projeto. Então, esse arquivo, ele vai definir, além das bibliotecas que nós vamos adicionar, bibliotecas externas do módulo, que vai afetar o módulo, como bibliotecas de acesso ao banco, Firebase, entre outras bibliotecas. Temos aí versão também do Android, versão que o nosso app vai rodar, a versão atual do seu aplicativo e entre outras configurações, tá? Que vamos explorar aos poucos. Aqui já tem algumas bibliotecas já instaladas que vêm por padrão e aqui em cima é algumas configurações de, de versão do Android e outras configurações que vamos aos poucos explorando, né? Do Java, etc. Aqui tem um outro arquivo que é importante falar, que é o libversions.tom. Esse arquivo ele organiza as versões de todas as bibliotecas em um só lugar, cria como se fosse um catálogo de versões. Então, se a gente quiser trabalhar de forma mais organizada, evitando bagunçar os arquivinhos de Gradle, nós podemos colocar aqui também as versões das bibliotecas, ok? Então, esses arquivos aqui são os mais importantes, tá? Aos poucos a gente vai explorando mais, ok? A gente vai fechar aqui os nossos arquivinhos abertos. Se você quiser fechar também o próprio Android Studio, você pode clicar aqui em File, Close Project, ok? Para encerrar aqui a seção do Android e abrir outro projeto, caso você queira. Mas aos poucos nós vamos colocando em prática com exercícios e essas configurações vão ficando mais fáceis de entender. Na próxima aula, nós vamos trabalhar mais com os aspectos gráficos da tela, que está aqui ó, no Res Layout Activity. Nós vamos trabalhar mais com essa telinha e usar a linguagem XML, entender o que é o XML, que é muito parecido com HTML. Se você tiver já esse background, vai te ajudar bastante. Então, a gente encerra aqui a nossa videoaula. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu comentário, compartilhe com seus colegas e acompanhe os próximos conteúdos do canal. E até a próxima videoaula.